Olá, pessoal. Estou aqui para falarmos mais uma vez da autodeclaração. Eu vejo que muitos advogados ainda têm dúvidas e dificuldades no preenchimento desse documento tão importante para os benefícios rurais. Devemos lembrar que é a porta de entrada de qualquer benefício para o segurado especial ou que se vá utilizar períodos de segurado especial, ainda que antigos. Tudo começa com a autodeclaração. Então, é fundamental que se saiba preencher corretamente a autodeclaração. E é esse o ponto que eu vou trabalhar aqui de uma forma bem sucinta, o passo a passo do preenchimento da autodeclaração. A autodeclaração, ela vem hoje regulamentada pela Instrução Normativa 128 de 2022. Mas lá na origem, ela veio do Ofício Circular número 46 de 2019. Bom, a primeira coisa que é importante observar, o primeiro passo é, antes de começar a preencher, olhar duas coisas. Primeiro, o CNIS do segurado. Segundo, os documentos que ele vai apresentar, para não cair em contradição. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é um pouco mais simples, é identificar os dados do segurado, os dados de cadastro praticamente. O terceiro passo é definir, relacionar os períodos de atividade rural desempenhados pelo segurado, que podem ser intercalados por atividades urbanas, pode ser que a pessoa tenha se afastado por um benefício por incapacidade, tem diversas possibilidades. Também é importante esclarecer que pode ser que num determinado período a pessoa exerceu atividade em uma condição em relação ao imóvel e depois ela modificou essa condição em relação ao imóvel. Então, aqui eu também tenho que separar. E, no próximo passo, verificar se ela exerceu atividade individualmente ou em regime de economia familiar, o que também pode ter sido alterado de uma época para outra. Bom, no caso do exercício da atividade individualmente ou em regime de economia familiar, informe a condição, na verdade só no regime de economia familiar, se é titular ou componente. Há que se ter uma atenção, e esse é um passo muito importante, então vejamos, já vimos a parte da análise prévia, que é o CNIS e os documentos, vimos a parte dos dados cadastrais, vimos os períodos, e agora vamos ver o próximo passo, o grupo familiar. Aqui só vão ser relacionados aqueles membros do grupo familiar que desempenham a atividade com o segurado. Os demais não serão relacionados. Se tem alguém no grupo familiar que não desempenha atividade rural, ele não entra aqui. Só vai informar aqueles que exercem a atividade rural. O item 3 só vai ser respondido se o segurado, de quem vocês estão falando, que está preenchendo as informações que vocês estão relacionando na autodeclaração, se ele for proprietário, posseiro, possuidor, assentado, usufrutuário, se ele estiver numa dessas condições. E se houve cessão da terra, se ele cedeu terra para alguém. Se ele não cedeu terra para ninguém, não deve informar. Esse item, muitas vezes, é preenchido equivocadamente e leva a muito indeferimento. O item 3.1, o próximo passo, é, portanto, identificar a terra ou as terras em que o segurado desempenhou atividade. O registro do ITR e o nome da propriedade não são dados indispensáveis, mas o município, a área do imóvel, a área explorada pelo requerente, o nome do proprietário, o CPF do proprietário são indispensáveis. Nesse caso, principalmente se nós estivermos falando de uma autodeclaração eletrônica, se você não preencher isso aqui, não vai adiante. Simplesmente você não consegue concluir o preenchimento. E aqui também é importante dizer que neste passo do preenchimento das informações da terra, pode ser que a pessoa tenha exercido atividade rural em mais de um imóvel no mesmo período.
Pode ser que ela tenha uma terra própria, mais uma terra arrendada de alguém, enfim, diferentes áreas. Depois, o próximo passo é informar a atividade explorada. O que ele produz? Milho, feijão, porcos, o que ele vende. E aqui é importante a gente cuidar e verificar como foi, o que consta nos documentos apresentados pelo segurado para não haver contradição. O próximo passo é informar se houve recolhimento de imposto sobre produtos industrializados, IPI sobre a venda da produção. Depois, vai informar se possui empregados ou prestador de serviços, e aí, se houve prestador de serviços ou empregados, tem que informar o nome. O CPF é opcional, mas tem que informar o período. Um cuidado muito importante, sempre que tem uma caixinha, como essa aqui, sim ou não, você tem que preencher ou sim ou não. No item aqui, no item 3, por exemplo, não tem a caixinha. Ele vai perguntar se você cedeu terra, informar. Se não cedeu, não informar. Mas quando tem caixinha, tem que preencher. Quando tem a pergunta sim ou não, tem que preencher. O item 4, ele questiona sobre outras fontes de renda. Mas eu só vou colocar ali rendas, efetivamente, do período autodeclarado. Se a pessoa trabalhou na atividade rural de 90 a 2000 e de 2017 a 2023, o que aconteceu entre 2000 e 2017 não entra em discussão. Se ela teve atividade urbana, não precisa nada ser informado, porque não é um período autodeclarado. Só interessa o que faz parte do período autodeclarado. Bom, depois, no item 4.1, ele vai pedir para informar as chamadas rendas permitidas, aquelas rendas que podem ser desenvolvidas na condição de segurado especial. Como, por exemplo, atividade turística, artística, artesanal, dirigente sindical, cooperativa, mandato de vereador, sempre com alguma condição. E por isso é importante, é fundamental você conhecer bem o conceito de segurado especial, entender bem o que diz a lei. Depois, vai pedir se ele participa de cooperativa ou não. Esse é o próximo passo. Se for agropecuária ou crédito rural, vai pedir para informar. E depois vem a assinatura do segurado. Quem assina a autodeclaração? A autodeclaração é assinada ou pelo segurado, ou por procurador legalmente constituído, ainda por dependente, no caso de pensão por morte, auxílio reclusão. Por fim, no caso de alguém que esteja internado, impossibilitado de comunicação, a autodeclaração pode ser assinada por um familiar. Esses são os principais passos para você entender o preenchimento da autodeclaração. Espero ter te ajudado e até uma próxima.